Alguma vez você já se comparou com outras pessoas? Sei que o título proposto no início desse vídeo, Quem é o maior, é um tanto controverso. Muitos, talvez a maioria das pessoas, não admitem o fato de quererem ser o maior. O meu propósito nesse dia é exatamente fazer uma reflexão juntamente com você, no sentido de que será que a gente não se esforça demasiadamente todos os dias, acima da conta e acima das nossas próprias forças, no sentido de querer ser aceito, no sentido de querer ser valorizado, ser honrado, ser respeitado pelas pessoas? Eu acho incrível que uma das formas de nós avaliarmos o nível de aceitação, o nível de valorização, o nível de honra e de respeito que uma pessoa tem, principalmente quando a gente está falando de rede social, a gente olha para a quantidade de likes, quantidade de compartilhamentos, número de seguidores que essa pessoa tem, e na verdade quando a gente olha para esses elementos, a gente corre o risco de determinar se uma pessoa é honrada, respeitada, de acordo com o número, de acordo com o resultado de seguidores que essas pessoas têm. Quando olho para uma história bíblica que eu acho muito interessante, eu quero inclusive usar como base no dia de hoje. Essa história está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33 até o versículo 40. Depois você pode conferir essa história. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estão caminhando rumo a Cafarnaum, e no meio do caminho surge uma pergunta. Eles estão discutindo sobre um assunto, e o assunto é exatamente esse: quem dentre nós é o maior? E eu acho interessante porque a palavra que foi traduzida por discutir nesse texto é a palavra grega dialogizomai. Essa é a palavra que foi traduzida por discutir. E dialogizomai significa exatamente o fato da gente colocar lado a lado as nossas razões, os nossos argumentos, e a gente considerá-los numa discussão. E eu acho muito interessante quando a gente pensa sobre esse assunto, porque você já parou para pensar no fato de que a maioria dos argumentos que a gente usa para julgar uma outra pessoa, a gente não usa para julgar as mesmas atitudes na nossa vida muitas vezes. Por exemplo, quando nós julgamos uma pessoa que gritou com outra pessoa, a gente não usa aqueles mesmos argumentos quando a gente grita com outras pessoas, porque na verdade nós somos tentados a usar um peso e duas medidas nesse momento, e na verdade a gente não age corretamente quando a gente age assim. O fato é que quando eles chegam em casa, Jesus faz uma pergunta confrontadora, uma pergunta contundente para eles. Jesus diz assim: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? E a Bíblia diz ali que eles fizeram uma pausa, fizeram um silêncio. Quando nós somos confrontados com uma pergunta, na maioria das vezes a gente tende a ficar em silêncio. E eu não sei se eu chamo esse momento de silêncio diante da pergunta de Jesus de 1 minuto de silêncio ou 1 hora de silêncio. Na verdade, essa mesma pergunta é feita para mim e para você hoje, e o propósito desse vídeo, mais uma vez, é nos levar a um nível de reflexão para a gente pensar acerca das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, se a gente não está se esforçando demais para querer ser o maior, para querer ser o primeiro.
E Jesus aproveita essa oportunidade, Jesus aproveita essa pergunta, ele aproveita esse diálogo que os discípulos vêm tendo quando estão indo para casa, e Jesus traz 3 ensinamentos que podem com muita profundidade nos levar a uma conclusão e muito mais do que isso, nos levar a uma mudança de comportamento e mudança de postura, se a gente deseja de fato ser o maior. E Jesus então ensina 3 lições. A primeira lição, Jesus diz assim: olha, se você quer ser o maior, você precisa ser o último. Na verdade, isso é completamente contrário à prática e ao desejo da maioria das pessoas. Ninguém faz absolutamente nada para ser o último. Ao contrário, tudo que a gente faz, a gente na verdade quer ser o primeiro. Quando você chega num banco, quando você chega num estabelecimento para ser atendido, ninguém quer ser o último, nós queremos ser o primeiro. E Jesus está dizendo, se você quer ser o maior, você precisa se colocar na condição de último, você precisa preferir outras pessoas em honra. E aqui está o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento de Jesus, e o mais profundo até, que deve nos levar a uma mudança radical de vida, é que Jesus disse, se você quer ser o maior, você precisa ser o servo de todos. Na verdade, eu gostaria de falar sobre esse assunto, inclusive, num outro vídeo, porque há muitas verdades, há muitos assuntos que estão relacionados com o fato de servir. Jesus disse, se você quer ser o maior, você precisa ser o servo de todos. Não o servo de um, de dois, daqueles que a gente gosta, daqueles que a gente ama, mas de todos. E aí, ninguém melhor do que o próprio Jesus para a gente olhar para Ele, para a gente nos inspirar nele, porque Jesus foi o maior servo de todos. A Bíblia diz que tudo o que Jesus fez foi por amor a mim e a você. A Bíblia diz que Jesus o fez quando nós ainda éramos pecadores, quando nós rejeitávamos o Senhor e o amor dele e a palavra dele. E mesmo assim ele veio para nos servir. A Bíblia diz que ele deixou o céu, deixou o seu trono, deixou a sua glória, se fez carne para experimentar a nossa dor. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus foi criado numa família simples e humilde da sua época. Jesus cresceu, passou por todas as limitações que a gente passa, porque na verdade ele veio para servir e não para ser servido. Curou em dia de sábado, fez tantos milagres, ressuscitou mortos e continua disposto a fazer milagres e coisas extraordinárias na nossa vida ainda hoje. Então, você quer ser o maior, você precisa estar disposto a ser o último, você precisa estar disposto a servir a todos. E o que eu acho tremendo é que a última lição que Jesus traz, ele faz isso de uma forma prática. Ele olha no ambiente onde eles estão e ele vê uma criança e ele traz essa criança para junto de si, ele pega no colo e ele fala, olha, se vocês querem ser o maior, vocês precisam ser como essa criança, vocês precisam tratar, considerar essa criança como uma criança, com ingenuidade, com simplicidade, com honra e com respeito. Eu acho extremamente relevante trazer esse ensino e essa reflexão nos nossos dias, porque vivemos dia onde as crianças estão sendo violentadas psicologicamente, violentadas fisicamente, e já passou da hora de nós olharmos para as crianças como Jesus nos ensina. Você quer ser o maior? Trate uma criança com respeito, com honra e com dignidade. Agindo dessa forma, queridos, eu tenho certeza que nós vamos ser candidatos a ser dos maiores homens e mulheres que passaram por essa terra, com a disposição de sermos o último, com a disposição de servirmos todos os demais e com a disposição de assumir uma vida com a ingenuidade, a simplicidade, a inocência de uma criança, inclusive tratando-a e respeitando-a dessa forma.
eu quero finalizar essa palavra orando, pedindo para que o Senhor sonde o nosso coração. E se porventura estamos alimentando sentimentos e comportamentos que estão depondo contra essa pergunta feita, quem é o maior? Que nós possamos mudar de vida e possamos refletir os sentimentos e a vida que o Senhor Jesus expressou nessa terra. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te agradeço a oportunidade de sermos alimentados pela Tua Palavra. E muito mais do que alimentados, sermos desafiados a fazer diferença no meio dessa geração. Senhor, sonda o nosso coração, os nossos sentimentos, vê se há em nós algum caminho errado, algum desejo equivocado por sermos o maior. Na verdade, queremos dizer como João Batista disse, agora importa que ele cresça. Ele quem? O Senhor Jesus. E que nós diminuamos e que dessa forma possamos fazer diferença na nossa geração. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente.